Dando continuidade, então, a gente estava vendo que a gente tem 5 grupos de risco, né? Que é separado por cores na hora de fazer o desenho do mapa de risco. Depois eu mostro um exemplo do mapa de risco para vocês, tá? A gente tem uma planilha também para preenchimento dos riscos. Esse aqui é um exemplo de uma planilha, por exemplo, num depósito, tá? O que é operacional. Descrição da função, auxiliar de armazém, conferente, conferente líder, ajudante, então todas essas pessoas que estão expostas a esse local. Então, foi feita a análise do risco físico. Qual que é a agente que foi encontrado lá? Ruído. Limite legal 85 decibéis. Foi feita a medição com aparelho, decibelímetro, e foi medido que varia entre 53 a 75 decibéis. A fonte geradora desse ruído, trânsito de veículos e paleteiras. A medida de controle, uso de protetor auricular. E medidas de controle propostas, continuar com o uso sempre que necessário. Então, isso aqui é uma planilha fazendo reconhecimento do risco. No caso foi o físico, com a ação biológico, foi verificado lá que não encontra nenhum agente causador de risco biológico. Com relação ergonômico, levantamento e transporte manual de peso, tá? Não houve medição, mas a fonte geradora é justamente isso, levantamento e transporte manual de cargas, no caso das paleteiras, e a medida de controle e treinamento sobre transporte e movimentação de cargas manuais. Então, é a sugestão para melhorar isso. Com relação à iluminação, foi feito ali a medição da quantidade de lux. No caso, a fonte geradora de iluminação natural artificial. A medida de controle é manter a iluminação, né? E melhorar a iluminação ali do galpão. Aí tem que verificar qual que é a quantidade de luz necessária para aquele ambiente e tudo mais. Com relação ao risco químico, agente de produtos químicos não houve medição, tá? A fonte geradora é o contato com alguns produtos químicos, no caso do transporte. Continuar fazendo uso dos EPIs indicados para cada tipo de produto e treinamento contínuo dos funcionários quanto ao uso dos EPIs. Então, essa é uma forma de fazer uma planilha, né, um controle de quais os riscos que os funcionários estão expostos ali, beleza? Então, existe uma coisa chamada avaliação quantitativa e avaliação qualitativa. A avaliação quantitativa deve ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição, do risco de exposição, né? Ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição desses trabalhadores. Então, tem que medir. Está exposto a ruído? Qual a quantidade de ruído que tem ali? Então, isso é uma avaliação quantitativa. Subsidiar o equacionamento das medidas de controle. E quais são essas medidas de controle? Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação e a minimização ou o controle dos riscos ambientais, sempre que forem verificados uma ou mais das seguintes situações, tá? Na identificação, na fase de antecipação do risco potencial à saúde. Na constatação, na fase de reconhecimento do risco evidente à saúde. E quanto aos resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores, se no caso excederem esses valores limite, que no caso de ruído não pode passar de 85 decibéis, né? Se passar, por exemplo, né, lá de acordo com a NR15, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva do trabalho. Pode ficar 8 horas por dia com 85 decibéis. Mas numa negociação coletiva foi estipulado que não é para passar de 70. Aí, se chegar a 70, tem que utilizar o protetor auricular, tá? Desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos. Ou seja, não é 85, mas a gente pode trabalhar até 90. Não, 85 é o limite máximo, ok? Quando, através de controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal, ou seja, ficar provado, né, que entre os danos observados
na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos, chamado de crime de lesão corporal. O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverão obedecer às seguintes hierarquias: medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais de saúde. É um ambiente que tem, por exemplo, poeiras. Então, se colocar um exaustor, vai resolver esse problema de poeira? Vai, beleza. Então, você conseguiu eliminar. Não, reduz em parte. Então, você conseguiu reduzir. Ok? Medidas que previnem a liberação ou disseminação entre agentes prejudiciais à saúde. Então, vamos supor que é solda. Então, existe um aparelhinho que parece um aspirador de pó. Então, quando faz a solda, não sai aquela fumacinha é chamada de fumo. E esse fumo é altamente tóxico. Então, coloca ali aquele aparelho que parece um aspirador de pó e ele vai sugar esse fumo, essa fumaça. Então, quando você faz isso, você já vai impedir essa liberação desse fumo para o ambiente. Então, essa é uma forma de medida que previne essa liberação, ok? Medidas que reduzem os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Vamos supor que é uma máquina que faz muito barulho. Então, você pode enclausurar essa máquina. Quando você enclausurar, você diminui, vamos supor, 30 decibéis. Então, o ambiente deixou de ser tão ruidoso. Às vezes, você nem vai precisar mais usar o protetor auricular. Ou reduziu, mas não o suficiente, mas diminuiu a quantidade de decibéis necessária ali na proteção, tá? A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto ao procedimento que assegurem a sua eficiência e de formação sobre as eventuais limitações de proteção que oferece. Isso é muito importante. A gente tem que saber exatamente quais são os riscos, o que é feito para poder minimizar isso, as consequências. A gente, como trabalhador, tem que estar informado sobre tudo. Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, aí deverão ser adotadas outras medidas obedecendo às seguintes hierarquias: medidas de caráter administrativo ou de organização de trabalho, utilização de equipamentos de proteção individual, tá? Então, isso é importante. E o detalhe da utilização do equipamento de proteção individual no ambiente de trabalho é que dentro do programa deverá considerar as normas legais e administrativas em vigor e vai envolver, no mínimo, a seleção do EPI adequado, tá? Tecnicamente ao risco que o trabalhador está exposto e a atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido, segundo a avaliação do trabalhador, né? Porque ninguém melhor do que o próprio trabalhador para poder saber se aquilo ali está funcionando ou não. Aí ele coloca o abafador, mas o negócio não encaixa direito. Então vamos procurar um outro que se adeque a você. Então é mais ou menos dessa forma. Programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização, né? O empregador ele tem que fornecer o EPI adequado ao risco que ele está exposto, tem que treiná-lo com relação ao uso e tem que fiscalizar se ele está utilizando de maneira correta, né? Então, tem o programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece. Vai estabelecer as normas e procedimentos para
promover o fornecimento, o uso e a guarda, a higienização, conservação e manutenção e reposição desse EPI, visando a garantir a condição de proteção originalmente estabelecidas, né, para cada equipamento de proteção individual, e vai manter a caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores com a respectiva identificação dos EPIs utilizado para o risco ambiental, tá? Então, a gente já viu um pouco quando viu o EPI, só complementando. Então, das responsabilidades. Cabe ao empregador estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa e instituição. Básico. Fechou. E os trabalhadores? Os trabalhadores têm que colaborar e participar na implementação e execução do PPRA, seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA, informar ao seu supervisor hierárquico direto ou a qualquer ocorrência que seu julgamento, né, passam a implicar risco à saúde do trabalhador. Então, ninguém melhor do que o trabalhador para saber. Então, isso é muito importante e são as responsabilidades dos trabalhadores. Do registro de dados. Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo no desenvolvimento do PPRA. Então, todo ano tem um PPRA. Então, todo ano você tem que guardar. E guarda por quanto tempo? Aí, no mínimo, uns 20 anos. Ok? Nossa, 20 anos. Tem que guardar os PPRAs. Assim como qualquer documento relacionado ao trabalhador. Fornecimento de EPI. Tudo isso você precisa ter guardado por pelo menos 20 anos. O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou aos seus representantes e para as autoridades competentes. Então, você pode pedir a qualquer momento essa documentação, ou o seu advogado, o sindicato, tá? Fiscalização, tem que ser acessível. Uma coisa que a gente tem que lembrar, PPRA, todos participam, todos são corresponsáveis. Eu sou responsável pela implementação, execução e análise dos PPRAs que eventualmente vão ter no local de trabalho, ok? Aqui o exemplo, para vocês ver como que é o mapa de risco. Então, esse aqui é da empresa como um todo, lembrando que o amarelo é ergonômico, então na administração tem risco ergonômico, na CPD tem, na linha de montagem, aqui no depósito tem risco de acidentes, aqui também, ó, que é o azul. A gente tem aqui, ó, o marrom é risco biológico, no caso banheiro, então existe a possibilidade de um risco biológico no jardim, no refeitório, na despensa. O verde aqui, ó, risco físico, então todos esses locais têm risco físico. Nesse outro aqui dá para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor aqui, ó, com relação à intensidade do risco. Pode ser um risco grande, médio ou pequeno. Eles alteram a cor aqui, mas dá para entender. Ó, escritório, a gente tem risco ergonômico e ele é pequeno. Já aqui, ó, na sala de extração de DNA, a gente tem risco biológico, a gente tem risco ergonômico, a gente tem risco de acidente e tem risco biológico. Eu já tinha falado, né? Então, tem todos esses riscos e o risco é grande. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de mapa de risco que eu tinha falado para vocês. Então, basicamente é isso, gente, ó. Aí a gente pensa, será que tem algum risco exposto aqui? Será? Será que só eu vejo algum risco exposto? Né? Então, o que eu queria falar era isso hoje. Façam as atividades.